Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Uma excelente noite a cada um de vocês. No precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a Deus por estar na presença dele mais uma noite. As dificuldades na vida do cristão são tantas, mas Deus tem nos livrado de todas elas. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. Amém, amados? Temos passado um final de semana um pouco difícil, né? Falei para os irmãos a situação que eu estava. Confesso que até agora o corpo ainda não está 100%, né? Não estamos muito bem ainda, né? Mas precisamos continuar, precisamos ficar no nosso posto de dever, porque Deus sabe todas as coisas, Deus sabe a intenção do coração do homem. Muitas vezes nós queremos fazer algo, mas será que era um momento de Deus? Muitas vezes não sabemos. Nossos ânimos às vezes se alteram, e Deus permite que essas coisas aconteçam, para que aquilo possa sair de nós. Então, amados, cada doença, cada enfermidade que possa chegar no corpo dos filhos de Deus, Deus permite que essas coisas se manifestem, porque se não se manifestasse, como elas seriam curadas? Como o mal pode ser tirado se não existisse o bem? Não é verdade, amados? Porque antes de todas as coisas, não era Espírito Santo, era o Espírito Eterno. Passou a ser Espírito Santo depois que o Espírito mal veio à existência. Então, o mal ele existe para que o bem possa se manifestar e que possa expulsar aqueles enfermos nesse momento, ou que já estiveram enfermos. Creia que Deus sabe todas as coisas e por que essa doença se manifestou. Amém? Graças a Deus. Vou pedir para os irmãos deixar a Bíblia de vocês aberta em Lucas, capítulo 22, e o versículo 42. Deixamos para começar esse culto um pouco mais tarde, um pouco, né? Uma meia hora após o horário de costume, até por causa de alguns barulhos, né? Os irmãos já estão familiarizados com isso, porque a fé vem pelo ouvir, e você precisa ouvir a palavra de Deus. Amém? Então a palavra do Senhor nos diz, Lucas capítulo 22, versículo 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Bondoso Deus, Pai Celestial, é a vontade do Senhor que tem que prevalecer, Pai. Pai Santo, a vontade do homem, a vontade desse corpo de carne, seria, ó Deus, estar deitado em uma cama, mas que seja feita a tua vontade, e não a minha, não a nossa. Senhor, peço pelos meus irmãos nesse momento, ó Pai, peço por mim, peço por cada família representada no corpo do Senhor, aonde estiver o enfermo nesse momento, ó Pai,
que a enfermidade possa os deixar. Porque tudo que não é perfeito não veio de ti. Tudo que não é puro não veio de ti. Isso são coisas malignas, ó Deus. Pai Santo, se são teus filhos, ó Pai, então existe perfeição nessas pessoas. Por mais que eles ainda não se manifestaram o que são, mas são teus filhos. Eles têm batalhado, ó Pai, têm se esforçado para serem melhores pais, melhores filhos, melhores cristãos. Por mais que a vida tenha, Pai, nos pregado pés, nos enfraquecido aqui, tirando algo de nós ali, mas o Senhor permanece Deus e um Deus curador. Obrigado por isso, Senhor. E nós cremos na cura divina. Por mais que o inimigo tenta rodar nossos ouvidos, dizendo, essas coisas não existem. Mas pela fé, pela revelação da palavra do Senhor, nós cremos que os mundos foram criados. Se os mundos foram criados, ó Pai, os cosmos foram criados, estrelas, lua, Pai, o que é uma simples dor de cabeça para o Senhor? Pedimos no nome de Jesus Cristo, abençoe teus filhos, livre-os de todo mal, aonde estiver o enfermo nesse momento, que no nome do Senhor Jesus Cristo, essa enfermidade possa os deixar nesse momento. Cada eleito do Senhor nesse momento, ó Pai. Pai Santo, pessoas sinceras, pessoas que têm deixado, ó Pai, alguns têm deixado aos seus afazeres, ó Pai, neste momento, porque eles creem que nesse momento o Senhor falará com eles. Então, ó Deus, que seja a boca do Senhor, perdoe as minhas palavras, perdoe as minhas fraquezas, que seja a boca do Senhor falando com seus filhos, seja a boca do Senhor abençoando os seus filhos, seja a boca do Senhor curando. Pai Santo, sabemos que tudo já foi conquistado. Obrigado por isso, Senhor. Estamos aqui para receber posse daquilo que o Senhor tem resgatado, tem devolvido nas mãos dos seus filhos. Muito obrigado por isso, Senhor. Pai Santo, peço pelos meus irmãos da cidade de Itapuí, peço saúde a cada um deles, peço saúde aos meus irmãos da cidade de Itatiba, a cada família, peço pela minha família também, Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, derramar bênçãos, derramar livramento sobre cada um de nós. Essa é a minha oração, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, para a tua glória, hoje e sempre. Amém, Senhor. Sublime graças tu, Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdi do Eli, me achou. Graças a Deus, é pela sublime graça do Senhor que estamos reunidos na presença dele aqui hoje. Somente por isso, porque se dependesse de nós mesmos, não teríamos dado um passo sequer. Mas nós cremos num Deus que tem mudado o quadro de nossas vidas e podemos dizer, até aqui, o Senhor tem nos abençoado. Tem nos abençoado. Porque teve alguém que comprou essa batalha por nós. Teve alguém que se entregou por cada um de nós. E nós estamos aqui dando glória a Deus por isso, agradecendo a Deus por isso. Amém? Quando foi isso? Onde nós já lemos aqui nesse momento, né? Antes de começar o culto, que Jesus dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia,
não se faça a minha vontade, mas a tua. A vontade de Deus tem que ser prevalecida sobre todas as coisas. O maior milagre que Jesus já fez, a palavra dizem que Jesus fez tantas obras, que se fosse para ser escrita, tinha que escrever um outro livro. Então, as obras que foram feitas do nosso Senhor Jesus Cristo, essas que nós temos conhecimento, já são muitas obras. Mas eu creio que foram feitas muitas maravilhas, da qual o homem não presenciou. Provavelmente ele tem feito grandes obras diante de seus apóstolos, na beira do mar, junto com eles, coisas que só eles viram. Então Deus tem feito coisa hoje no meio da sua igreja, que só o eleito está vendo, só o eleito está contemplando isso que Deus está fazendo. O diabo ele tem batalhado para mexer com o emocional de quem prega, porque se ele conseguir despertar fúria, se ele conseguir despertar a ira no homem, aquilo pode derrubar o homem, e o Espírito pode não vir sobre aquele homem, para poder levar as bênçãos de Deus sobre os filhos dele. Mas quando o homem coloca a palavra de Deus em primeiro lugar, ele diz: o sacrifício de Jesus está acima de tudo que eu possa fazer, todo o erro que estiver sobre mim. Então nós lançamos nossas falhas sobre o sangue do Senhor, para que Ele possa nos usar a benefício de seus filhos. Então a maior obra que Jesus fez, não foi abrir olhos de cego, não foi abrir ouvidos de surdo, não foi cessar o mar, não foi expulsar os demônios que estavam no gadareno, mas qual foi a maior obra, o maior feito que Jesus fez? O maior feito que Ele fez, o maior feito que Jesus produziu, foi quando Ele se entregou. Foi quando Ele se entregou. Então vocês observam aqui, que Ele disse: todavia, que não faça a minha vontade, mas a tua. Essa foi a maior vitória que Jesus teve. Essa foi a maior batalha que Jesus venceu. Ele queria viver. Eu quero que vocês entendam o quadro de Jesus. Ele queria viver. Ele não queria morrer. Ele tinha família. Ele tinha irmãos. O irmão Brana disse que ele tinha o direito de se casar. Ele tinha direito de construir família. Ele era um homem. Ele era um homem. Mas ele tinha uma família.
ele tinha irmãos. O mundo todo estava sob uma decisão que precisava ser tomada. E ele queria muito estar com a família dele. Ele tinha amigos. Você tem amigos? Você tem família? Você tem filhos? E você sabe que você precisa deixar essa terra. Você sabe que aquela enfermidade que está em você é justamente para ceifar você desse mundo que você está vivendo. E você não quer abandonar a sua família. Você não quer abandonar os seus irmãos. Eu quero que vocês entendam o quadro de Jesus. Quando você entende o que aconteceu com Jesus, ele queria ficar um pouco mais com seus irmãos, com seus amigos. Ele disse: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Eu não quero passar por isso, Pai. Um moço jovem de 33 anos. Um homem de 33 anos, hoje ele já tem família. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Mesmo ele sendo fortalecido ali, ele foi orar. Ele foi orar. Amados, observa, um homem, ele abriu mão de sua vida para que você tivesse vida. Isso aí já é para fazer a pessoa parar tudo o que está fazendo. E se voltar, fazer uma reflexão. E pensar se a sua vida cristã está de acordo com esse sacrifício que foi feito. Ele queria viver. Ele estava diante da maior prova de sua vida. O irmão Brana disse que ele podia parar ali. Ele podia desistir de tudo ali e voltar para a glória, porque não tinha pecado. Mas quando ele olhou para os irmãos dele, porque ele tinha irmãos, Maria teve filhos depois de Jesus. Ele olhou para os irmãos dele e pensou com ele mesmo. Eu dizendo isso para vocês. Se eu não aceitar o sacrifício, se eu não passar por esse sacrifício, o que será de meus irmãos? Se eu não passar pelo sacrifício, o que serão de meus apóstolos, de meus discípulos que estão comigo o tempo todo? Está entendendo o que levou Jesus para a cruz? É que ele se colocou no teu lugar. Ele se colocou no lugar da família, se colocou no lugar dos filhos de Deus. E disse: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ali foi a maior vitória que Jesus conseguiu. O maior feito de Jesus foi ali. Aí você diz: mas não foi quando ele morreu na cruz? Na cruz ele já foi vitorioso. Porque tudo dependia desta aceitação.
Tudo dependia dessas palavras, desse sim ou não de Jesus. Ele diz que não seja feita a minha vontade, Pai, mas a tua. Se eu estou aqui para isso, ó Deus, o Senhor sabe o propósito disso. É isso que falta para pregadores da mensagem hoje. Às vezes você não quer pregar, às vezes você quer ficar no seu quarto descansando, mas quando você para e analisa a igreja, que tem depositado uma confiança em você, você sabe que a vida dela, primeiramente Deus, depende de você, porque você é o porta-voz aqui de Deus na terra, hoje, para um povo. Aí você tem que parar e analisar o quadro de Jesus e tomar a mesma decisão. Pai, que seja feita a tua vontade. Pai, abençoe a tua igreja. Estou aqui, ó Deus. Usa-me como quiseres. É isso que um pastor tem que fazer. Não receber o espírito da serpente para dividir família. Mas o Espírito Santo está aqui para nos unir. Para nos unir à palavra dele. A pedra de coroa precisa descer. Amém? Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Deus tem feito. Deus faz do nada. Deus é um ser que do nada ele faz tudo. Um homem que não é nada, ele consegue fazer tudo. E daqueles que são grandes, Deus os reduz a nada. Porque são nada, porque aquele Deus que é tudo não pode vir sobre determinadas pessoas. Porque não são humildes, não tem humildade nelas. E Deus não as pode usar. Jesus passou pelo teste. Todos os filhos que vêm a Deus devem ser testados. Devem ser testados. Entrar nas mensagens com os irmãos um pouco aqui. Na mensagem comunhão. O profeta disse: agora, se Deus não poupou seu filho do teste cruel, então ele não poupará você ou eu do teste cruel. Existe um teste para você. Existe um teste cruel para os filhos de Deus hoje. Porque a batalha que está na sua frente hoje é aquela que você vai olhar e vai dizer: Pai, se for possível, passa de mim nisso, Pai. Mas tem a tua vontade, porque você é um filho. Você vai se entregar à vontade do Pai. Tem que ter um teste. O profeta continua. Jesus estava aqui enfrentando o maior teste que ele já havia tido. Qual que foi o maior teste? William Branham disse: o Getsemane colocado diante dele. Ele tinha ali o Getsemane colocado diante dele. E aquele era o maior teste de Jesus. O Getsemane colocado diante dele, onde aquele definitivo e último teste, todo suficiente, devia vir. Quando as cargas de todo mundo, ou os pesos de todo mundo, foram colocados sobre seus ombros, abençoados. Então a carga, o peso do mundo todo estava sobre ele. E ele olhou para aquelas pessoas que estavam dependentes dele. Amados, aqueles que saíram do Egito,
estavam dependentes dele. Desde Noé, a raça humana toda dependendo daquele sacrifício. E ele era um homem com uma vida toda pela frente. Não havia ninguém em todo o céu ou terra que pudesse alguma vez sustentar, a não ser ele. Não existia ninguém. Lembra de João? Que ele olhou na terra, no céu, no mar, não viu um digno que pudesse abrir o livro e nem de olhar para ele. Estamos falando dele aqui. Não chore, João, porque o leão venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. Quando foi que ele venceu? Foi aonde nós lemos na abertura: que seja feita a tua vontade, não a minha. Ali foi a vitória. Foi decretada a tua vitória e a minha. Foi decretada a vitória da humanidade toda. De Gênesis a Apocalipse, estava sobre os ombros dele. E saber que todos os pecados do passado, e os pecados presentes, e os pecados futuros, repousavam sobre esta decisão. E foi uma das maiores vitórias que Cristo já ganhou, ou provou a sua grande messianidade. Foi a grande vitória que ele teve. Foi a grande vitória que ele teve. Como foi essa vitória? Quando foi? William Branham disse: quando ele disse a Deus: não a minha vontade, mas a tua seja feita. Esse quadro, amados, tem um quadro hoje diante de cada um de vocês, diante de cada um dos chamados filhos de Deus, tem um quadro diante dele, o qual você precisa passar por ele, você precisa tomar uma decisão. Precisamos tomar uma decisão. Jesus tomou a dele, e não foi fácil. Graças a Deus. Não a minha vontade, mas a tua seja feita. O irmão Branham disse: essa foi a maior vitória que ele já tinha ganho. Então, meu irmão, quando você está passando, não me importa o tamanho da dificuldade. Quando você analisa aquilo ali e vê que você não vai conseguir, porque você não vai. Você tem que usar as mesmas palavras que Jesus usou. E quando Jesus ele saiu da frente, sempre batemos nessa tecla, o maior dom é você sair da frente. Coisa que o profeta nos tem ensinado. Jesus ele saiu, quando ele disse: Pai, é a tua vontade que tem que prevalecer. Essa foi a maior vitória que ele já tinha ganho. Quantas bênçãos Deus não fez através dele? Andou pelo tanque de Betesda,
Ali ele curou um homem. O mar tempestuoso. Mar, aquieta-te. O mar se aquietou. Vento, aquieta-te. Mas a maior vitória de Jesus foi quando ele se rendeu. Ali ele colocou o diabo em xeque-mate. Ali ele venceu a partida. Continuando, o profeta disse: todos os demônios de tormento estavam ao redor para tentá-lo e prová-lo. Vocês observam que não é só a decisão. Tinha demônios em volta. Ali tinha demônios de dúvida, espíritos errados ali, tentando influenciar para que a decisão não pudesse ser tomada. O mensageiro diz: é quando nos acertamos com Deus, quando nossos corações se tornam puros, e o Espírito Santo tem assumido o seu lugar em nosso coração, essa é a coisa mais gloriosa de ter testes. Essa é a coisa mais gloriosa. Então, quando você estiver passando por testes, pessoas te perseguindo, pessoas falando da sua vida, pessoas te apunhalando pelas costas, aprenda, isso é teste. Agradeça a Deus por isso. Quando você deixar de ter teste, é porque Deus, você já não significa tanto mais para Deus, ou nunca significou. Preste bem atenção no que nós lemos aqui, que talvez você passou por alto. Onde ele diz aqui, o Espírito Santo tem assumido o seu lugar em nosso coração. Irmãos, ele está dizendo que o Espírito Santo assumiu o lugar. Então o lugar é dele. Ele assumiu o lugar no seu coração. O Espírito Santo, ele não invade aquele que... Ele não entra, ele já não invade, ele é educado. Mas ele não vai assumir um lugar no seu coração se não é dele. É isso que o mensageiro está tentando fazer você entender. E quando nossos corações se tornam puros, e o Espírito Santo tem assumido o seu lugar em nosso coração. Entende a beleza que é de você ter testes? Ele está testando você. E quando você passa nesse teste, ele assume o lugar dele em seu coração, que é o seu entendimento. Agora é ele pensando através de você. Ele agindo. Jesus tomou a decisão, mas com Jesus foi algo diferente aqui, para que você entenda. Quando ele tomou a decisão de ir para o Calvário, ele não estava com o Espírito Santo dentro dele. Então, quando você toma uma decisão, você ainda não está selado com o Espírito Santo, mas é a natureza que vai falar o correto, que vai tomar a decisão correta, porque você é da natureza de Deus. A Bíblia nos diz que os nossos testes e provações são coisas mais preciosas, são mais preciosas para nós do que
a prata e o ouro do mundo. Então, devemos ser gratos. Seja grato. Não interessa a reprovação que venha sobre você. Seja grato. Toda reprovação que vem sobre o cristão são reprovações do mundo. O difícil, o duro, é quando a reprovação ela vem da palavra. Deus está te reprovando. Mas quando você está aceitando aquilo e buscando a Deus, cada vez que você faz isso, o seu entendimento, o seu coração se abre mais um pouquinho. E a palavra entra um pouquinho mais. O cristão está dessa forma. Graças a Deus. Mensageiro nos diz ainda na mensagem: aquele que está em vós, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Ele diz nessa mensagem: aquele que está em vós. Foi difícil para ele morrer quando isto deveria ter sido procedido por vocês. Foi difícil para ele ir para o Calvário. Gente, foi difícil. Foi difícil aceitar. Tanto é que ele clamou: não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Vem. Ele não queria partir. Ele era um homem jovem. Ele tinha seus irmãos. Ele os amava como eu amo a vocês. Mas ele não podia viver e eles viver. Ele não podia viver e eles viverem também. Assim ele morreu para que pudéssemos viver. Aquilo não foi fácil. Ele tinha que fazê-lo. Olha que a morte se colocou diante dele. Pai, a hora é chegada. Eu devo orar para que você passe de mim este cálice. Não, ele não queria fazer aquilo. Ele queria que a verdade, que a vontade de Deus fosse feita. Ele não queria fazer, mas a vontade de Deus, ele queria que se cumprisse. Que decisão difícil Jesus tomou. Irmãos, se essas coisas não nos motivar. Lembra do culto que nós pregamos sobre a fé de arrebatamento? Que a fé está adormecida dentro de você, dentro do eleito. E quando essa fé é despertada, você consegue entender o sofrimento que Jesus passou. A decisão que ele precisou tomar. E pela fé, aquilo te fortalece. Aquilo vai fazer com que você continue. Mensagem, conferência com Deus. Mombrana disse: aquela conferência, e naquela conferência, tal decisão foi tomada. Ele teve uma conferência com o pai, sobre a decisão que seria tomada. Tal decisão foi tomada, que sangue pingou de sua fronte.
Ele estava sob tensão. Os pecados do mundo estavam sobre ele. Então ele olhou para a face da pomba, falando do Espírito Santo. Ele olhou para a face da pomba e disse: não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. E se entregou. Ele se entregou ao Espírito. A vontade prevaleceu. A vontade de Deus sempre irá prevalecer sobre os filhos de Deus. Você precisa se libertar dessa Sodoma moderna. Nós precisamos voltar para o primeiro amor. Você precisa voltar. Você precisa tomar uma decisão. Jesus, ele se entregou por você. Que decisão tremenda. Ele não pensou nele, ele pensou em você. Mas nós não pensamos nele, nós pensamos em nós. Mas quando a fé ela amadurece dentro do cristão, quando ela amadurece dentro do cristão, ele toma a mesma decisão que Jesus tomou. Porque somos uma família. Estamos aqui para ser moldados por Deus. Mensagem desespero. Mensagem desespero. Eu tenho que estar focado no que eu estou falando com vocês aqui. E o barulho, talvez vocês não estão ouvindo desse lado, mas o barulho está tentando me prejudicar. Mas Deus está no controle, amém? Então na mensagem de desespero, irmão Brana diz: nosso querido Senhor Jesus, Ele mesmo, no maior campo de batalha no mundo, Getsemane, Ele chamou, Ele clamou em desespero. Deveria Ele tomar os pecados do mundo? Ou deveria Ele simplesmente permanecer na terra com seus discípulos amados? Ou o que desejou Ele fazer? Mas observe sua humildade, enquanto Ele se humilhou. Não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Se humilhou para a palavra prometida do Deus do céu. Ele se humilhou para ela. Amado, Jesus se humilhou para a palavra prometida do Deus do céu. Ele disse ao Pai que a palavra do Senhor permaneça. Não foi isso alguma coisa que que João disse? Que ele cresça e eu diminua? E Jesus está colocando a palavra de Deus sobre todas as coisas. Ele se humilhou, se colocou debaixo. Ele ficou abaixo das ordens de Deus, porque a palavra de Deus precisa ser cumprida. Irmãos, o irmão Brano diz que nós somos a continuidade da doutrina dos apóstolos. Então nós temos que tomar tal decisão. Não podemos tomar decisão que os apóstolos revelados não tomariam. Se somos continuidade, se temos recebido o mesmo batismo, temos dito que estamos na mesma fé, na mesma revelação, então o Deus que está aqui hoje, porque Deus desceu, o Deus que está presente aqui hoje, Ele está presente justamente para ouvir da sua boca: Pai, que seja feita a tua vontade.
que permaneça a tua vontade, ó Deus, e não a vontade da igreja. Pai, que permaneça a tua vontade e não a vontade do pastor. Então as pessoas, elas deixaram isso de lado. A vontade prevaleceu quando Jesus saiu de cena. E a vontade de Deus, ela continua prevalecendo, porque os filhos de Deus hoje, eles vão tomar a decisão correta. Eles vão permanecer com a palavra, independente do que as pessoas possam dizer, possam falar. Que o irmão Brana dizia, eles podem até nos chamar de santos roladores, pode falar o que quiserem, mas a palavra de Deus, ela tem que estar acima de todas as coisas. O sacrifício de Jesus estava acima de todo o sacrifício que o homem poderia fazer. Você olha para Israel hoje, a visão humana, a mente humana, ela tem uma maneira de entender e ver as coisas. Até hoje, Israel está sacrificando um cordeiro. Tem dois grupos lá. Tem pessoas que sacrificam cordeiros, e tem aqueles que estão nas festinhas de Natal, comemorando coisas de ídolo, e tem aqueles que estão sacrificando cordeiro. Vou dizer para você, quais deles são os benjamins? Irmãos, esses que estão sacrificando cordeiro até hoje, são os verdadeiros judeus. Eles continuam sacrificando cordeiro, desde quando Abel sacrificou. Eles vêm mantendo essa tradição. Eles não se desviaram da palavra do dia. Eles foram cegados para que você pudesse entrar, para que você pudesse tomar a decisão correta, para que você pudesse hoje se entregar na mão de Deus e dizer, Pai, que seja feita a tua vontade, porque você não foi cegado, eles foram. Até hoje estão sacrificando cordeiro, e tem pessoas na mensagem que criticam. Eles são os verdadeiros judeus. Existem aqueles que não saem do muro das lamentações. Os verdadeiros judeus, eles têm se separado de muitas coisas. Eles apenas foram cegados para que você pudesse entrar. Isso é graça, isso é favor imerecido. Não merecíamos, mas Ele se compadeceu de nós. Amém, amados? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus dê uma noite abençoada a cada um de vocês, uma semana abençoada, e que o mesmo Deus que começou a boa obra, Ele aperfeiçoará. Tenha isso em mente. Não depende de você, porque tudo é Deus que faz. Porque se dependesse de nós, não precisaria de Deus. Deus está aqui justamente porque o homem é incapaz de tomar determinadas providências, se sobressair diante de certas decisões. Amém? Que Deus abençoe vocês. Tenham todos um domingo abençoado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.